Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que você não consegue sair ilesa de um relacionamento com um narcisista? Porque é que os sentimentos de uma pessoa que ela é narcisista, ela finge para você ter sentimentos, como ele também finge não ter sentimentos. Então quer dizer, qual é a reação que o narcisista tem a ele perder o controle e o sentido que ele não tem controle sobre você? É sobre isso que eu quero que você entenda. Os verdadeiros sentimentos de uma pessoa que ela sabe muitas vezes que não tem sentimento. E por ele saber que não tem sentimentos, ele acredita conseguir sentir e por isso ele aprende a manipular as pessoas. Ele entra no relacionamento, às vezes, sabendo que não consegue ter aquele sentimento, mas pela visão e pela reação do outro, o narcisista, ele acredita ser respeitado, ser idolatrado, ser bem visto, ser amado pela reação do outro. Então, mesmo o narcisista, ele conseguindo perceber dentro dele que ele não tem amor, que ele não consegue amar, que ele não tem gratidão, que ele não tem paz dentro dele, ele vai buscar uma razão. Como é que ele vê isso? Então, quer dizer, quando o narcisista, ele decide entrar no relacionamento, muitas vezes ele sabe que não tem os sentimentos. Mas ele vai buscar uma razão de sentir. Então tem pessoas realmente que ela não tem coragem de encarar que ela se enganou com aquele narcisista. Geralmente a vítima, né, de uma pessoa narcisista. Quando ela percebe que ela foi enganada, que ela foi traída, ou que ela se enganou pela visão, pela razão do narcisista, ele foge da verdade. Até para encarar uma verdade dessa, tem pessoas que não quer encarar, que não quer ver, que não quer mudar. Então quer dizer, ele aprendeu a amar a mentira. Ele não tem coragem mais de lidar com a verdade. Por quê? Então aí ele vai carregar essa pessoa que se relaciona com o narcisista, geralmente ele vai carregar muita culpa. Ele vai se culpar, ele vai ter vergonha de ter se enganado. Quer dizer, eu me enganei, essa pessoa nunca me amou. Então, tem pessoas que, depois de décadas de se relacionar com um narcisista, depois de ter percebido que quebrou a cara, ao sair do relacionamento, é que ela vai se deparando mais ainda com a reação daquela pessoa que ela era narcisista, que ela se relacionou com o narcisista, né? Que ela se enganou pela visão. Quer dizer, eu me enganei, nunca foi amor aquilo que aquela pessoa fingia sentir por mim, aquilo que aquela pessoa dizia ter por mim. Então, quer dizer, o próprio narcisista, ele entra no relacionamento muitas vezes sabendo que não consegue sentir. Então, ele aprende a manipular a outra pessoa, ele idealiza no outro uma ideia do que é o amor para se sentir amado, para se sentir respeitado, para se sentir bem visto. Por isso, ele escolhe uma idealização com quem é que ele pode se relacionar para que ele venha a sentir pelaquela outra pessoa que ele está se relacionando, porque ele não consegue mais se relacionar com todo tipo de pessoa, então ele vai escolher quem é que ele pode conseguir manipular para que assim ele consiga sentir. Quer dizer, a pessoa entra no relacionamento sabendo que não sente, mas pela reação do outro, quer dizer, aquele sacrifício que aquela outra pessoa faz para me agradar, né? Ela abre mão do que ela gosta para fazer aquilo que eu gosto. Ela abre mão dos sentidos, dos prazeres dela para me dar prazer. Então eu me sinto amado pela reação daquela pessoa, daquela outra pessoa que eu me relacionei. Mas com o decorrer da relação, do relacionamento,
A vítima do narcisista, ele vai perceber que o narcisista não tem sentimentos. E por isso, por ele perceber que ele não é recíproco, não é uma via de mão dupla, aquela vítima, ela vai parar de querer ser, né, para o narcisista. Ele vai querer parar de fazer tudo aquilo que ele faz para agradar. Ele vai querer parar pela reação. Quer dizer, eu tô sempre dando, mas a pessoa não faz por mim aquilo que eu faço, eu vou parar. E aí, o narcisista, geralmente, quando ele percebe que a vítima dele não elogia mais, não idolatra mais, não faz sacrifícios mais, o narcisista, ele começa a tentar causar uma reação de ciúme no outro para tentar saber se ele ainda é amado. Se ele ainda tem medo de me perder. Porque se tem medo de me perder, porque me ama. É assim que as pessoas acreditam quando elas não sabem do amor. Quando ela idealiza no outro para se sentir amado, para se sentir respeitado. Quer dizer, nessa idealização, eu idealizei dentro de mim o que era o amor. Eu busquei sentir o amor na outra pessoa. E por isso eu me relacionei com outra pessoa sabendo que eu não tinha amor. Mas eu aprendi a me sentir segura com essa pessoa. Eu manipulei aquela pessoa. Eu fingi para aquela pessoa. Eu aprendi a agradar aquela pessoa para assim eu me sentir amado. Eu me senti bem visto. Eu me senti idolatrado, mas com o tempo, quando a pessoa vai vendo que ela não vai conseguindo sentir aquilo que ela idealizou no outro, tanto o narcisista ele vai mudar, como a vítima do narcisista também vai querer mudar. Ele também vai identificar que a pessoa não está sendo recíproco, então eu vou mudar. E aí é na mudança da vítima do narcisista que o narcisista, ele vai perdendo o controle emocional. Por quê? Porque ele acreditou ter o controle tanto dos sentimentos dele. O narcisista, ele pensa assim. Ele acredita que ele tem o controle dos sentimentos dele e ele acredita ter o controle do sentimento do outro, que ele já aprendeu a manipular. Então, por ele aprender pela reação do outro, que o outro faz sacrifícios para me agradar, que o outro abre mão daquilo que ele quer pelaquilo que eu quero, que eu tô sempre mandando, que eu não tenho medo de perder, mas o outro tem medo de me perder. Então, eu percebo, eu acredito que isso é amor, eu adquiro essa visão e essa razão, mas o narcisista, quando ele tem a visão, quando ele consegue ter a visão que ele está perdendo o controle da manipulação, é quando ele perde o controle emocional. É quando geralmente esse narcisista ele entra no blefe e ele começa a praticar muitos erros com a vítima dele, porque ele não admite ver que ele também se enganou, que ele não tinha o controle nem do que ele sentia, muito menos do que o outro sentia por ele. Ele aprendeu assim, ele acreditou que era assim. Então, geralmente, pessoas que são idólatras, Deus explica em Jeremias que ele cria essa visão. Deus explica em Jeremias que ele vai criar essa visão, essa razão de ser. Ele busca, né, como é que ele vê as pessoas, como é que ele aprende a manipular as pessoas, como é que ele aprende a sentir e deixar de sentir. E aí, quando você amadurece ou você já saiu de um relacionamento com uma pessoa narcisista, por que é que você não consegue sair ileso? Porque você começa a perceber que você se enganou. Então, tem pessoas que estão no relacionamento com o narcisista, mas ele não quer ver. Ele não quer ver que ele se enganou. Ele não quer ver que ele mesmo idealizou um sentimento do outro por ele. Ele tem vergonha de perceber que ele se enganou. Por isso é que ele foge da verdade. E Deus explica isso, que muitas pessoas elas fogem da verdade e vai buscar uma verdade própria, uma idealização própria. Então, o narcisista, ele se mantém com essa visão
O narcisista, ele se mantém superior para você. Por quê? Porque ele está sempre escondendo os próprios sentimentos dele. O narcisista, ele esconde os sentimentos dele e automaticamente ele está mostrando para você que não importa para ele aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Então, quando é que você percebe isso? Quando é que você começa a perceber isso? Porque o narcisista, ele briga, ele bate porta, ele dá tapa nas paredes, ele dá tapa nos ventos, né? Ele diz que não se importa com nada, mas ele tá o tempo todo brigando e manipulando e exigindo respeito, amor, empatia, gratidão. Você vê que ele cobra isso das pessoas e ele exige isso das pessoas, as pessoas que são brutas, que alimenta a ira dentro dela e ela desconhece a respeito disso. Você percebe que ele tá brigando, ele tá exigindo do outro aquilo que ele não consegue dar. Então, quando o narcisista ele tem essa visão que ele não controla nem os sentimentos dele e nem os sentimentos do outro, ele começa a fingir. O narcisista, ele começa a fingir tanto que sente, como que não sente. Porque assim, nessa visão que ele tem, que fingir ele é superior a você, porque ele não tem esse sentimento de inferioridade, ele finge que não tem medo de perder a outra pessoa, né? Ele finge sempre, você percebe que ele está omitindo, escondendo os sentimentos dele, e assim ele se sente superior a você. O narcisista, ele consegue se sentir superior a você pela visão, porque no alimento que o narcisista, ele aprende a alimentar os sentimentos dele pela visão, que você dá razão para isso, você dá sentido, você dá um alimento, você alimenta o narcisista com a sua reação. E na reação do narcisista, você vai perceber pela visão que nunca foi amor quando você começa a ter visão da verdade. Que tem pessoas que não querem ver a verdade porque não quer sentir, não quer se culpar, não quer se arrepender, não quer se ver, então ele vai fugindo mesmo da verdade. Entende? O narcisista, ele foge da verdade porque ele cria uma idealização de verdade. Ele acredita dentro dele ser amado, ser respeitado, ser idolatrado, ser bem visto pela vítima dele, porque a vítima dele alimentou esse suprimento a vida toda. Foi abrindo mão da vida dela para agradar o narcisista. Geralmente foi elogiando o narcisista em tudo. E o narcisista, ele foi acreditando ser amado pela visão. É uma razão que o narcisista cria dentro dele. Então, quer dizer, algumas pessoas, ela já entrou no relacionamento com outra pessoa sabendo que não tinha sentimentos. Ela já entrou sabendo, mas acreditando que um dia ia poder sentir esse amor pela outra pessoa. Porque se a pessoa abre mão do que ela gosta, do que ela quer, se ela está sempre tentando, fazendo sacrifícios para me agradar, assim no começo eu vou me sentir amado. Mas depois eu vou começar a perder essa visão, essa razão. Entende? Então o narcisista, ele nega que sente, ele nega aquilo que ele sente e aquilo que ele não sente. Olha como é complicado você lidar com uma pessoa narcisista. Ele nega a realidade, a percepção da verdade. Um exemplo para que você entenda. Quando você está lidando com um narcisista, que ele começa a brigar, começa a gritar, começa a xingar, e você começa a demonstrar para ele que você não vai dar mais o valor que ele tinha, que você vai começar a ignorar ele. Quer dizer, se ele não queria você estudando, se ele não queria você trabalhando, e você ignora e vai fazer aquilo que você quer, ignora aquilo que ele quer, ao perceber que ele é ignorado, ele perde o controle emocional. Ele não consegue ter estabilidade emocional. Então, o que é que o narcisista vai fazer? Ele vai tentar atingir você de outras formas. Ele vai tentar mostrar para você que você não vai se garantir com o que você quer. Mas automaticamente o narcisista vai mostrar para você que para ele você não tem querer, você não tem opinião, você não tem que sugerir nada, você não tem que querer nada, você tem que fazer apenas aquilo que ele quer.
Então, como é que ele faz isso? Inconscientemente e automaticamente, ao perder o controle pela visão. Que você está fazendo algo que ele não queria que você fizesse. Então, ele vai fazer uma coisa para lhe atingir. Quer dizer, se você agora vai trabalhar e ele não deixava você trabalhar ou estudar, em vez dele ceder e dizer, não, eu não consigo largar essa pessoa porque ela está estudando, ou eu não consigo largar porque ela está trabalhando e ela não tem querer nenhum, ele vai tentar atingir essa pessoa mostrando para ela que ela não tem querer, ela não tem que querer nada, ela não tem que gostar de nada. Então ele vai fingir que não está sendo abalado no começo, ele finge que não tem sentimentos nenhum. Então ele vai tentar abalar essa pessoa fazendo outra coisa com ela. Quer dizer, você quer mesmo estudar? Ou você quer mesmo trabalhar? Então agora ele vai querer se prostituir. Ele vai sair num dia e chegar no outro. Porque aí ele vai dar uma razão para isso. Quer dizer, você não está fazendo o que você quer? Eu também vou fazer aquilo que eu quero. Então ele vai tentar fingir esse sentimento, que não tem sentimentos, causando algum prejuízo para a vítima dele. Eu quero ver se ela vai se bancar. Né? Então ele vai ou cortar a provisão da casa, deixar de sustentar aquela casa, porque ele quer mostrar para a vítima dele que ele é importante, que se você não fizer o que ele quer, você que vai perder. Então ele vai buscar essa razão, essa satisfação dentro dele. Então você começa a perceber que não era amor, não era sentimento, é na reação do narcisista. Quando ele reage àquilo que você faz. Quer dizer, a ação, uma pessoa quando ela age, a ação dela, ela pode ser premeditada. Ela premoniu o que é que ela vai fazer, como é que ela vai fazer, como é que ela vai articular algo que ela vai fazer. Mas na reação da pessoa, muitas vezes o narcisista, ele perde a razão e é quando ele começa a demonstrar para a vítima dele que nunca foi amor, foi apenas uma manipulação, foi apenas uma enganação. Eu enganava a pessoa que eu estava porque eu me sentia amado, respeitado, idolatrado. Agora que ela não quer mais me amar, me respeitar, fazer aquilo que eu quero, eu vou mostrar para ela que ela não se banca. E aí você começa a perceber que nos sentidos, no sentimento do narcisista, na reação dele, você percebe que isso nunca foi amor, foi um fingimento. Quer dizer, foi apenas uma aparência que o narcisista demonstrou para você e você acreditou. Então, na maioria das vezes, a vítima do narcisista, ela não quer bancar, ela não quer se ver, ela não quer ver essa realidade dessa verdade. E por isso que o narcisista, ele consegue bancar essa visão de superação. Assim, ele se sente superior da vítima dele. Ele consegue ter visão que ele é superior a você. Por quê? Porque o narcisista, ele tá sempre mentindo e fingindo que não tem sentimentos. Na verdade, no sentimento de uma pessoa narcisista, ela tem tanto medo de perder, ela tem tanta vergonha do que ela sente, que ela aprende pela visão a razão dela viver. A razão de viver fingindo, a razão de viver manipulando, de viver brigando, de viver exigindo, de viver mostrando uma superioridade. E ele tem medo de perder essa visão. O narcisista, ele tem medo que as pessoas percebam que ele é uma pessoa totalmente, ele não é aquilo que parece ser. O narcisista, ele mostra para você totalmente o ao contrário daquilo que ele é. E é por isso que tem pessoas que demoram mais de 10 a 20 anos para perceber realmente o sentimento daquela pessoa que ela é narcisista. Porque ela acredita na visão. Naquela visão que o narcisista, ele passa para você. Nessa visão de ser forte, que o narcisista mostra ser superior, ser forte, não ter medo, né? Ele aprendeu a manipulação, ele aprendeu a sedução, ele aprendeu sobre os sentimentos do outro. Então, na cabeça do narcisista, ele tanto tem controle dos sentimentos dele, como ele tem controle dos sentimentos
da vítima dele. Ele diz controlar aquilo que o outro sente. Então, quando ele começa a perceber que ele não tem controle, é quando ele perde, ele entra num blefe. O narcisista, ele começa a blefar, ele começa a buscar uma razão nova de trazer a vítima dele de novo para esse lugar que ele aprendeu a manter o narcisista. O narcisista aprendeu a manter a vítima dele. Então ele vai articular na mente dele como é que ele vai trazer essa pessoa de novo para esse lugar. Para esse lugar que ela tem que ter medo de me perder, ela tem que me idolatrar, ela tem que entender que eu sou suficiente na vida dela, ela tem que me ver da forma que eu criei ela me ver. É assim que o narcisista acredita se sentir amado. Entende? Ele se sente amado assim. Então ele entra, eu já expliquei tudo isso, né? Eu vou ler para que você entenda onde Deus explica isso, para você entender que pela visão, até para você ver o sentimento de uma pessoa que ela mora com você, tem pessoas que não têm coragem de ver. Tem pessoas que não quer ver. Ela não quer ver nem o que ela sente e nem o que o outro sente, porque ele tem uma ideia de amor, ele idealiza. Então tem pessoas que ela entra no relacionamento sabendo que não tem amor, que não tem sentimentos, mas ela cria uma ideia. Por isso ele escolhe algumas pessoas para poder se relacionar. Ele quer ver se ele consegue manipular aquela pessoa, se a pessoa tem medo de perder ele, se a pessoa é capaz de abrir mão daquilo que ela quer por ele. Então se ele percebe isso no outro, é quando ele vai querer ter um relacionamento com essa pessoa, porque ele sabe que não tem amor, mas na cabeça dele, ele tem o amor como mandar, como manipular. Então, se eu mando, ela me obedece porque me ama. Ela cede porque me ama. Ela abre mão do que ela quer porque me ama. Então é por essa razão e por essa visão que você acredita que quando o narcisista ele começa a incentivar no outro o ciúme, para que ele veja na reação, né? Se ela tem medo de me perder porque me ama. Então ele vai instigar o ciúme daquela outra pessoa. Então a pessoa que não entende sobre os sentimentos do narcisista, ele acredita mesmo que ter medo de perder é amor, porque ele é vazio. Tanto vazio de sentimento, como vazio de conhecimento, e por isso que você vai acreditar, né? Que a pessoa tá tentando causar ciúme em mim porque me ama. Não, ela tá tentando causar ciúme no outro porque ela quer se sentir amada. A pessoa que ela tenta causar ciúme em você, na visão dela, na reação do outro, é que ela vai se sentir amada. Se ele vai brigar por mim porque me ama. Se ele vai reagir ao meu comportamento porque me ama. E aquela pessoa que não sabe sobre o amor, quando ela vê que o outro não reage, ela acredita. Se ele não reagiu, nem ciúme ele sente de mim, porque ele desconhece a respeito do amor. Então, quando é que você vai perceber que isso não era amor? Quando realmente há uma separação, quando a pessoa realmente viu que não aguentou mais, que não suportou mais, quer dizer, é quando essa pessoa que ela é narcisista, ela não para por aí. Ela não consegue parar. Quer dizer, ao se separar, a se afastar, você vai perceber que agora o narcisista, ele vai querer que o outro perca tudo, ele vai querer desmoralizar o outro, ele vai querer que as pessoas vejam, ele vai querer que todo mundo veja aquela pessoa como a pior pessoa do mundo, ele vai querer tomar tudo daquela pessoa. É quando você começa a dizer, meu Deus, nunca foi amor que essa pessoa sentiu por mim, e eu acreditei que era amor porque eu desconhecia a respeito do amor. Por isso eu acreditava nessas cenas de ciúme, quando a pessoa tentava demonstrar para mim, né, fazer ciúme a mim, eu acreditava que a pessoa tinha ciúme porque tinha amor, ou que ela tentava fazer ciúme a mim porque ela queria se sentir amada por mim, desde quando não. A pessoa que ela é narcisista, ela quer sentir dentro dela.
Ela quer reforçar aquele sentimento dentro dela. Ela quer sentir se o outro ainda reage. Se o outro ainda tem medo de me perder, qual é a reação dele ao perceber que eu não tô mais nem aí pra ele, que eu tô causando ciúme pra ele. Então, pela visão, você entende a razão quando a pessoa vai perdendo a conexão. Quando a pessoa vai perdendo, vai adquirindo conhecimento, aí pelo conhecimento é que você diz, meu Deus, quer dizer que lá atrás eu acreditei que essa pessoa me amava e agora a pessoa tá querendo acabar comigo. Agora a pessoa está querendo me destruir, me denegrir a minha imagem, quer que todo mundo quer tomar o que eu tenho. O narcisista, quando você se separa dele, é quando você tem visão que ele não tem respeito, ele não tem consideração, ele não quer dar nada ao outro, ele quer tomar do outro tudo, porque ele quer dizer que se ele quer se fazer necessário na vida daquela pessoa. Ele quer punir aquela pessoa por não ter ficado com ele. Já que não suportou eu como eu era, eu vou mostrar a ela que era melhor para ela aceitar como eu era. Porque era melhor eu como amigo do que como inimigo. Então, se a pessoa, ela larga realmente, ela larga o narcisista, é que ela vai ter essa visão agora. Que nunca foi amor. Que agora ele está querendo punir, ele está querendo destruir a imagem, a reputação da pessoa. Ele começa a defamar, ele começa a jogar as pessoas contra. Quer dizer, como é que era amor? Como é que essa pessoa, ela sentia amor, algum amor por mim, algum respeito por mim, desde quando agora houve esse rompimento, rompeu, teve realmente que separar, é que você começa a entender a visão. Que nunca foi amor. Quando você mora com uma pessoa narcisista, você começa a perceber pela visão a razão. Porque quando é que você começa a ter esse tipo de visão que não é a mesma coisa da razão? Quando o narcisista, ele briga, ele xinga, ele dá tapa nas paredes, ele ameaça. E depois, no mesmo dia, ele chega como se ele não tivesse feito nada. Você chama ele para conversar, você percebe que ele não quer falar do assunto, ele só quis brigar. Você começa a conversar com ele que não está aguentando mais, que não quer mais. Ele não acredita em você, no que você está falando. Então, se você começa a se bancar, a bancar essa aparência, eu vou agora me organizar para me separar. Um exemplo de uma pessoa narcisista. Eu vou me organizar para separar. Você está se organizando para se separar? Ele começa a demonstrar para você que o que você fala não tem importância. Assim, tanto ele protege o sentimento dele, que ele não quer sentir, a realidade do que ele vê, como ele mostra para você que não tem importância o que você sente. Quer dizer, você está programando uma separação. Ele chega com um móvel para dentro de casa. Ele chega fazendo uma programação para uma viagem. Vamos viajar. Você tá pegando as caixas para se separar. Você tá organizando as suas roupas para separar. O homem chega dizendo, agora vamos para tal lugar, vamos viajar. Vamos fazer aquele projeto que você queria, porque ele tá vendo a sua reação. E na sua reação, agora você está reagindo, você não quer mais ser submissa, você não quer mais manter essa aparência de casamento, você quer agora mudar, você está se programando, tanto ele mostra para você que a sua programação não tem razão, que o seu sentimento não tem razão, que você não tem opinião, não tem que deixar de querer ou querer. Então ele mostra para você isso, ele chega como se nada tivesse acontecido, ele chega programando uma viagem, ele chega programando algo que você agora queria, antes ele não queria, mas agora ele vai mostrar que agora ele quer, porque ele quer desprogramar você. O narcisista, ele quer desprogramar você. A sua programação não tem razão, o seu sentimento não tem valor, a sua opinião não, ele não quer sentir a realidade daquilo que ele vê. Por isso é que agora ele vai ceder. É por isso que a pessoa, ela entra no morde e assopra. E você não consegue entender. Porque é que um dia ele estava brigando, chutando porta, dando tapa nas paredes, dando tapa nos ventos, dizendo que tanto faz ficar com você como não. Mas agora que você bancou, agora que você agora vai dizer, eu vou me separar, eu vou me organizar, e começa a se organizar, ele vem como se ele não estivesse vendo.
Ele não está vendo o seu comportamento, ele não está vendo a sua opinião, ele não está vendo os seus sentimentos. É quando você começa a perceber que não tem sentido para ele o que você fala, que não tem razão para ele o que você fala, que ele busca uma razão própria, um sentimento próprio. Então ele tenta bancar essa aparência que não tem sentimentos. Ele finge tanto que tem o sentimento, como ele finge que não tem o sentimento dentro dele, quando você tem esse tipo de experiência. E aí, se haver realmente um rompimento com o narcisista, é que você vai ver ele desmoronar. Ele desce como se fosse do 10º andar ao térreo. De repente, de um dia para o outro, é que agora nada daquilo que você queria, agora ele vai querer. Ele vai oferecer para você. Você quer quanto para viver comigo? Você queria trabalhar, agora eu deixo. Agora eu quero pagar para você ser minha esposa. Eu vou deixar tudo o que você quer. Quer dizer, ele só bancava uma aparência de superior, de super-herói, porque ele vive tanto fingindo que sente e fingindo que não sente por você. Entende? É por isso que nem todo mundo entende sobre o narcisismo. Porque o narcisista, ele não tem sentimentos pelo outro, mas ele tem sentimentos por ele. E no sentimento dele, ele aprende a tanger os sentimentos, ele aprende a manipular o sentimento dele, a manipular o sentimento do outro. Então, quando ele começa a ter visão que ele não consegue mais bancar o sentimento do outro, ele tem vergonha disso. Por isso que ele tenta esconder que não tem os sentimentos, agora fingindo. Você está organizando uma separação, você está começando a programar uma separação, ele vem agora com os pratos de guloseimas para você. Você não queria viajar? Vamos viajar. Você está programando, organizando as louças da cozinha, ele chega com um móvel para dentro de casa. Olha o que eu comprei. Como se nada tivesse acontecendo. Então você começa a ficar aí pensando dentro da sua mente que tipo de razão é essa, como é que ele vê, como é que ele sente, o que é que essa pessoa sente dentro dela, que ela está o tempo todo fingindo e omitindo os próprios sentimentos. Então Deus explica isso para você em Jeremias 10:2, que são pessoas que ornamentam, são os idólatras. Ele ornamenta as aparências. Ele finge tudo para adquirir pela visão a razão que ele tem de viver. Ele busca uma razão de viver, porque são pessoas idólatras. Entende o que Deus está explicando aqui? Então Deus diz assim: assim diz o Senhor, não aprendeis o caminho dos gentios, nem vos espantei do sinal dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, feita com machado. Aqui Deus está explicando de pessoas que não têm sentimento, que ornamentam o sentimento, que cria com machado, que cria perfeição pela visão, ele ornamenta, entende? Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova, para que a pessoa não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Eles tanto não falam dos próprios sentimentos, como ele idealiza o sentimento dentro da outra pessoa. A pessoa que ela é narcisista, ela idealiza. Eu vou amar, eu vou sentir, eu me sinto amada porque eu sei que a pessoa é mentirosa, eu sei que a pessoa, ela finge ou ela mente, mas ela faz sacrifícios por mim. Ela faz o que eu quero. E assim eu vou idealizando um sentimento, criando esse sentimento dentro de mim, acreditando me sentir amado. É isso que Deus está explicando aqui.
Então são como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. São levados. Olha o que Deus está explicando aqui. São pessoas que são manipuladas. Isso que Deus está explicando está em Jeremias 10:2, que está falando dos ídolos embrutecidos. Não tenha receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Eles fazem tudo por eles mesmos. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. São pessoas que não querem saber nem o que sente, nem por que sente. Elas não querem buscar conhecimento sobre Deus. Então Deus diz, são pessoas embrutecidas e loucas. Então ela vai fugindo de uma visão para buscar uma razão, uma idealização na mente dele. Como é que ele vê o que é o amor? Entende? Mas eles todos se embruteceram e se tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro e o faz. Trabalho do artifício e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura. Obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Então aqui Deus está explicando de pessoas que são idólatras, de pessoas que sabem que não tem o sentimento, mas ele cria o sentimento, ele vai buscar o sentimento no outro. Então tem pessoas que entram no relacionamento sabendo que não tem o sentimento. Então ele vai buscar ter sentimento, ele vai idealizar, ele cria uma ideia dentro dele. Por que é que ele se sente amado? Ele se sente amado porque você está o tempo todo elogiando o que ele faz, abrindo mão dos seus sonhos para fazer os sonhos dele, abrindo mão daquilo que você quer para o querer dele. Então ele se sente amado por isso. Mas quando ele tem visão que ele não é suprido, ele não é o suficiente para ele, ele começa a usar o silêncio como punição, ele começa a aprender mais sobre a manipulação e você vai dando suprimento para ele. Você vai agradando a ele, você vai abrindo mão por ele, porque você já elogia ele, porque você já acredita nele, então ele vai buscando essa razão. Mas quando o narcisista, ele perde essa razão pela visão, é quando ele tem visão agora que você não tem mais medo de perder. Quer dizer, ele perde o controle emocional ao perceber que você não está agora abrindo mão, que você não tem mais ciúme dele, que você não está mais brigando por ele, que você não está mais elogiando ele. Ele vai perdendo esse controle. E na perca desse controle, ele vai tentar instigar em você se você vai se bancar assim. Eu quero ver se ela vai se bancar assim. Se eu chegar agora meia-noite, se eu chegar no outro dia, se eu fizer aquilo que ela não quer que eu faça. Então, o narcisista, por ele não raciocinar da forma certa, por ele não buscar conhecimento sobre verdade, quando você faz aquilo que ele não quer, é quando ele vai mostrar para você que você não tem que querer nada, que você não tem sentimento nenhum, que você tem que fazer aquilo que ele quer. Então você começa a ter essa visão por essa razão. Quer dizer, quando você mora muitos anos com o narcisista, é que você começa a entender. Quer dizer, eu me enganei, não era amor que essa pessoa sentia por mim. Ela não faz nada por mim, ela tá mentindo para mim. Então tem pessoas que não querem ter essa visão. Tem pessoas que não bancam a verdade, a realidade. Então, por ela não bancar a verdade, ela vai procurar vencer o outro. Quer dizer, será que ela vai se bancar fazendo o que eu não quero que ela faça? Então, se ela vai trabalhar e eu não quero ela trabalhando, agora eu vou fazer tudo aquilo que ela não quer, que eu quero ver se ela vai bancar. E se eu não quero que ela estude, ela começa a estudar. Quando uma pessoa não é narcisista, ele vai amenizar, ele vai aceitar. Mas se ele for narcisista, ele vai agora tentar causar problema para aquela pessoa.
Eu quero ver mesmo se ela vai se permanecer assim. Eu quero ver se ela vai bancar isso. Ele não aguenta perder. Ele não aguenta se ver. Ele vai punir aquela pessoa. Por isso é que ele vai tentar fazer algo que desestabilize agora os projetos da outra pessoa. Porque ela está fazendo o que eu não quero ver se ela vai se bancar a fazer o que ela quer. Entende? Então tem pessoas que param de suprir a casa. Eu quero ver se ela vai conseguir se sobreviver se eu não manter ela. Ela vai ter que ver o valor que eu tenho. Ele começa a tirar o que a mulher tem e ele começa a causar problema para aquela mulher. Quer dizer, com o decorrer da situação é que a mulher começa a ter essa visão. Meu Deus, ele nunca me amou. Meu Deus, agora ele tá me degrinindo. Ele vai piorando, porque não para por aí. Ele tá me degrinindo, ele tá acabando com a minha imagem, com a minha reputação, com a visão das pessoas a respeito de mim. Ele tá jogando todo mundo contra mim. Então você começa a descobrir que nunca foi amor aquilo ali. Que eu caí o tempo todo na manipulação, que eu acreditava naquelas ceninhas de ciúme, acreditando que era pra me provocar, pra ver se eu ainda amava. Não, era tudo a respeito dele. Era tudo sobre o sentimento dele. Entende? É por isso que é tão decepcionante você ter a realidade da própria visão. Quer dizer, a pessoa ela precisa ser madura para querer ver que ela se enganou. Então, uma pessoa quando se relaciona com um narcisista, geralmente depois ela se culpa. Ela fica com raiva dela, ela fica com ódio dentro dela, porque foi que eu me enganei, porque foi que eu não vi isso logo, porque foi que eu esperei tanto, porque que eu abri mão da minha vida, de mim, dos meus gostos para agradar essa pessoa, porque a pessoa, ela fingiu para mim. E eu, por não ter conhecimento, por ser carente, por não saber nem a respeito de mim, acreditei que aquilo era amor e fui cedendo. Quer dizer, com o tempo que eu fui me cansando de ceder, com o tempo que eu fui vendo que não era uma via de mão dupla, com o tempo é que eu fui vendo que eu fazendo ou não, ele era do mesmo jeito, então eu fui mudando. E com a minha mudança, quando eu mudei, aí eu comecei a conhecer o narcisista. Eu comecei a ver que eu me enganei, que eu errei, que eu caí numa barca furada, que isso não era sentimento. Quer dizer, a pessoa entrou num relacionamento comigo sabendo que não tinha amor, mas ela aprendeu a me manipular. Ela aprendeu a me enganar. E eu acreditei na visão. Eu acreditei na razão da pessoa. Eu estava o tempo todo ali cedendo para essa pessoa. Quer dizer, quando você tem visão que você fazendo ou não fazendo, a pessoa mesmo assim está brigando, mesmo assim está desfazendo, mesmo assim está descontente, mesmo assim está competindo, mesmo eu fazendo ou não, a pessoa está do mesmo jeito, é quando você começa a ver a necessidade de mudar, de reagir. Entende? Aí quando você começa a reagir, é como se você estivesse enfrentando na cabeça dele. Você tá me enfrentando? Na cabeça dele, você, quem é você para querer mudar? Quem é você para mostrar agora que não tem ciúme de mim, que não tem medo de me perder? Então, é agora que você vai perceber que ele vai punir, que ele vai maltratar, que ele vai se desconstruir. O personagem que ele criou, fingindo que era amor, fingindo que era superação, no final, às vezes, é que a pessoa vai ter essa visão, porque agora ele vai oferecer tudo. O que é que você quer agora para ficar comigo? Você quer um salário para morar comigo todo mês? Para voltar a ser quem você era? Eu vou deixar você trabalhar, eu vou deixar você estudar, agora eu vou deixar tudo que você quiser, porque agora ele viu a realidade. Mas enquanto ele não vê essa realidade, ele vai tentando botar a vítima dele no lugar que ele aprendeu a botar, para ele se sentir amado, para ele se sentir respeitado. Então, na cabeça do narcisista, o possuir, o manipular, o ter poder, ele vê como se fosse amor. Ele tem isso na cabeça dele, que assim ele é amado, ele é respeitado, ele é bem visto, ele é idolatrado, entende? Mas com o tempo vem essa desconstrução.
Porque a vítima não aguenta continuar fazendo tudo o que ele quer, porque não é uma via de mão dupla. Então, na mudança da vítima, do narcisista, o narcisista, ele se descontrola. Ele se descontrola emocionalmente, sentimentalmente. É quando você começa a ver a desconstrução, que não era amor aquilo ali, que era apenas uma manipulação. Então, se instigar mais, se puxar mais, se romper mesmo, é que você vai ver a raiva que você vai ter de você. A ira, a vergonha, a raiva que você vai ter de você ter se enganado com essa pessoa, que ela era narcisista. Quer dizer, a pessoa fingia ter sentimentos e fingia também não ter sentimentos apenas para me controlar. É isso que Deus explicou aqui em Jeremias. São pessoas idólatras, são pessoas que elas acreditam ter amor apenas pela visão e por uma razão. Ele entra no relacionamento com uma razão. O que é que eu ganho me relacionando com essa pessoa? Então, ele tem lucro financeiro ou ele tem lucro de aparência, ele tem aquela pessoa com um troféu porque é muito bonita, né? Ele tem um sentimento próprio, ele cria um sentimento próprio. Mas esse sentimento, ele vai sendo desconstruído com o tempo. Com o tempo vem essa desconstrução, porque vem uma falta de razão, uma falta de respeito, uma falta de pertencimento. Quer dizer, a pessoa não abre mão de nada, a pessoa está sempre exigindo tudo. A pessoa, quando você começa a mostrar que não aguenta mais, que agora quer se separar, ele, ao mesmo tempo que ele invalida o que você fala, que ele passa por cima da visão, você está se programando para separar, ele está programando agora uma promoção. Não importa o que você quer. Então, ele protege aquele sentimento, porque ele protege essa verdade que ele criou dentro dele. Entende? Ele protege o sentimento dele, que ele não tem sentimento, ele finge não ter sentimento. O sentimento que ele tem é ruim dentro dele. Ele carrega um excesso de medo dentro dele, o narcisista. Ele carrega uma vergonha dentro dele, uma carência existencial dentro dele, porque ele buscou uma razão de viver. É apenas uma razão de viver. E você só vai ver isso se você bancar mesmo uma separação, muitas vezes. Muitas vezes a pessoa, a outra, só vê que o outro não tinha amor quando separou. Quer dizer, agora que separou, agora ele vai denigrir, ele não vai sofrer por amor. Ele vai se dedicar em destruir a outra pessoa, para tomar as coisas da outra pessoa, para degrenir a imagem da pessoa, para punir a pessoa, para não querer dar os direitos daquela pessoa. E quando você começa, meu Deus, a pessoa não tinha sentimento nenhum, não tinha respeito nenhum. A pessoa está o tempo todo agora querendo sentir dentro dela, para ver a reação do outro. Eu quero ver ela sofrer, para ela ver que eu não era tão ruim. Eu quero ver ela sofrer para ela ver que era melhor ela estar comigo. Quer dizer, veja que é tudo sobre ele. Veja que nesse contexto você começa a entender, a identificar que nunca teve amor. Que a pessoa estava o tempo todo ali querendo uma razão de sentir, uma razão de se ver, uma razão de existir. Por isso ele invalidava o tempo todo, por isso ele gritava o tempo todo, por isso ele ficava exigindo o tempo todo de mim, me culpando de tudo. E aí você começa a ligar as coisas. Você começa a identificar que os sentimentos do narcisista é apenas por ele. Ele constrói o sentimento e ele mesmo desconstrói o sentimento dependendo da razão. Então, o narcisista, ele não banca os próprios sentimentos ao perceber que ele não consegue mais manipular você. Então, tem pessoas que não conseguem lidar com essa realidade e ela vai fingindo que é submissa, fingindo que tá ali para idolatrar, para fazer tudo o que ele quer, aí vai elogiar, vai idolatrar, vai fazer tudo pelo narcisista, porque ela acredita que um dia ele vai mudar. Ela acredita assim, a vítima do narcisista, né? Ela acredita que um dia ele vai mudar e vai reconhecer que ela é muito boa, que ela ama ele, sendo que não.
Mas tem pessoas que nunca se separou, ela não tem essa total visão. Mas as que já se separou, é que ela vai ter essa realidade da verdadeira visão, da verdadeira razão, do sentimento narcisista, que são os idólatras, né, que Deus explica. São pessoas que ela ornamenta tudo, que ela pensa em tudo. Quer dizer, na reação é que ele vai perdendo o controle da visão. Porque o narcisista, ele esquematiza tudo, ele pensa em tudo, ele está à frente de você em tudo. Mas na reação é quando você começa a perceber a razão do que ele vive. Por que é que ele vive? Qual é o sentido que ele vive? Entende? Na reação dele, enquanto ele está agindo, ele está premonindo, ele está premeditando, ele está pesando, ele está medindo. Porque ele tem uma ação, mas na reação que ele perde o controle emocional, que ele sabe o que ele está arquitetando ali, que ele está fingindo ali muitas vezes ser a vítima. Quantos narcisistas você conhece que ele vai para a justiça fingindo que é o coitadinho, que é o pobre, que é a vítima da mulher, vai com a roupa humilde para não dividir os móveis, para não dividir os bens, né? Para não pagar a pensão, que não tem. Ele mostra que não tem na justiça, mas se a mulher mostrar na justiça, ela começa a mostrar as provas que ele tem, ele começa a se desconstruir do personagem que ele criou ali de vítima. É quando, se a pessoa for realmente esperta, né, vai com as provas do que ele tem, aí ele foi ali como coitado, como se estivesse perdendo tudo pra mulher, que a mulher estivesse abandonando ele, que a mulher traiu ele, ou que a mulher quer roubar ele é a vítima. Que ele não tem nada, que ele não tem essas condições que ela diz que tem, mas se ela tiver a prova, ele começa a se desconstruir, a aparência dele começa a cair por terra, porque aí é quando ele vai reagir, porque não deu certo aquela premonição que ele fez, aquilo que ele premeditou. Na reação é que ele começa a expor, porque a ira vai tomando conta dele, porque não deu certo aquilo que ele premeditou, aquele que ele arquitetou, aquele artifício que ele fez para conseguir o que ele queria. Entende? Mas quem não entende do narcisista, ele acredita nas aparências. Ele acredita naquela aparência que aquela pessoa finge, porque não conhece aquela pessoa. Ela mostra ser a vítima, a coitada, a sofrida, o que não tem nada e o outro ainda quer tomar o que eu tenho, que eu só perdi, que eu isso, que eu aquilo. Então quem não conhece o narcisista acredita nas aparências. Mas para quem busca esse tipo de conhecimento, sabe que o narcisista, ele tanto finge ter sentimentos, como ele finge não ter sentimentos. Ele banca uma aparência. Ele banca uma aparência que ele tem sentimentos ou que ele também não tem sentimentos. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.